Boa noite a todos. Oi, Lia, já está por aí? Oi, Elaine, tudo bem? Dá para ouvir bem? Estão me ouvindo? Estou compartilhando o link aqui nos grupos nesse momento. Boa noite, Lucas, tudo bem? Obrigado aí por responder que estão ouvindo. Boa noite, meu amigo Paulo, tudo bem com você, meu querido? Agora já tem uma pressão sendo exercida aí. Paulo me assistindo é uma pressão enorme de alguém com muito conhecimento. Boa noite, tia Tica, tudo bem? Tia Dirce está aí também. Boa noite, tia Leca, tudo bem com você? Aguardar mais alguns minutinhos, aí nós iniciamos. Boa noite, Luan, boa noite, tia Edith, boa noite, Rafa, acabou de chegar aí também. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Que assim seja. Guardar ainda mais um minutinho. Boa noite, Diandro, tá aí também. Sejam todos muito bem-vindos em mais esta reflexão da noite pelo Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Ainda um pouco de nervosismo, né? A gente não é acostumado a fazer exposições, palestras, então ficamos aí um pouco nervosos, né? Mas tudo vai sair bem. Então só aguardar mais um minutinho, aí eu já inicio com uma prece e damos início à reflexão então. Então convido vocês a fecharem os olhos nesse momento, a serenar o coração, acalmando também a nossa respiração, para assim elevarmos o nosso pensamento ao alto, nos harmonizando com os nossos amigos espirituais, com Jesus, com Deus,
Agradecer ao Pai por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, todos juntos, mesmo que distantes fisicamente, ligados em pensamento, ligados pelas energias, pelos fluidos, e que possamos emanar o nosso pensamento, as nossas energias, aos necessitados do corpo e do espírito, que muitas vezes se encontram vagando pelas calçadas, sem um abrigo, sem um alimento, os isolados da sociedade, os excluídos, que eles possam receber nesse momento a influência dos bons espíritos e que possam, dentro do seu coração, compreender a situação na qual vivem e buscar em Jesus e em Deus o conforto para suas vidas. Lembramos também dos enfermos nos hospitais, que eles possam ser assistidos pela espiritualidade amiga e que, de acordo com as necessidades e também o merecimento, possam receber a cura para o corpo e espírito. Lembramos também dos idosos abandonados nos asilos, das crianças abandonadas nos orfanatos. Que a espiritualidade amiga acompanhe esses nossos irmãos em todos os momentos da sua caminhada terrena e que eles também possam encontrar em Jesus o conforto e a consolação momentânea. Assim, agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, pela oportunidade de estar aqui essa noite e agradecer pela minha família, pelos meus amigos e também a todos que estão aqui conectados conosco. Assim, com muita gratidão, damos por aberto a exposição da noite de hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos os amigos que entraram aí para nos assistir em mais essa exposição pelo Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, de São Bento do Sul. Então, que seja uma noite muito tranquila, muito alegre, muito reflexiva também. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão da noite, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, né? Acredito que todos já viram os banners e a divulgação do ERF, né? O Encontro Regional da Família Espírita, que vai acontecer, né, daqui a 2 semanas, no dia 29, né, um domingo de manhã. Então gostaria de estar convidando a todos que ainda não se inscreveram, né, o nosso evento vai ser online, vai acontecer pela plataforma Zoom, né, o aplicativo aí que está sendo muito utilizado nesse tempo de pandemia para aulas e estudos online. Nós teremos a apresentação de um teatro do grupo da casa, Bezerra de Menezes, e também algumas oficinas, né? Algumas dedicadas às crianças, outras aos jovens e uma aos adultos. Então, é muito importante que vocês participem. Vai ser um domingo de manhã bem legal, bem divertido, com muita reflexão também, com muito aprendizado. Então, quem ainda não viu o banner, é só depois da exposição, depois da live, entrar na página do Centro Espírita Bezerra de Menezes. A publicação está fixada lá. Tem um link do tutorial para vocês assistirem, para ver como faz a inscrição, como entra no grupo do WhatsApp e como vai funcionar o nosso encontro. Então, só depois entrar ou na página da Sétima URI também, assim como das outras casas espíritas, né, também estão compartilhando. Então, né, peço para que vocês se inscrevam e participem conosco do 40º ERF, que será comemorado esse ano, em 2020. Então, novamente, né, boa noite a todos. Né, hoje estou aqui para realizar a exposição da noite e, como tema da minha palestra, da minha exposição, nós vamos trabalhar o capítulo 14 do livro Boa Nova. Né, o título do capítulo, A Lição a Nicodemos. O livro Boa Nova foi um livro ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo médium Chico Xavier, e o livro nos traz 30 casos, né, do mundo espiritual,
acerca de Jesus, acerca do colégio apostólico, dos personagens que viviam lá na Galileia, também de Jerusalém e da Judéia. E também esse livro nos traz os bastidores, os pormenores do cotidiano daquele povo, daquela região e de como era, né, aonde o mestre passava. Então vai nos trazer o cotidiano das lições em que o mestre nos ensinou. E que muitas vezes a gente lendo somente o Evangelho, a gente não consegue captar a mensagem. E também essa lição, né, a lição a Nicodemos, foi até um tema de um estudo lá do centro algumas semanas atrás, né, no grupo de estudo da quinta-feira, onde que nós trabalhamos essa passagem, né, e eu fiquei com esse pensamento na cabeça, essa lição, e como eu tinha já a exposição marcada nessa data, então, né, fui atrás de mais conteúdo sobre essa lição a Nicodemos. E então Humberto de Campos, né, ele inicia a narrativa no capítulo falando o seguinte: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo estavam tomando inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O que isso quer dizer? Humberto de Campos está falando assim: olha, conforme Jesus foi falando sobre a Boa Nova, conforme ele foi pregando o Evangelho, né, trazendo para nós uma nova maneira, uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar a Deus, de enxergar os nossos irmãos, isso foi meio que deixando os fariseus um pouco incomodados, mas não somente incomodados, foi deixando-os também mais cuidadosos. Por quê? Porque eles começaram a tomar mais cuidado agora, ter mais delicadeza quando iam comentar sobre a lei de Moisés, na qual eles eram tão apegados. E porque dependendo da forma com que eles comentassem a lei de Moisés, era muito diverso, era muito diferente da forma com que Jesus trazia as revelações divinas. Então eles começaram a ficar mais atenciosos quando eles iam tecer comentários acerca da lei antiga. E Humberto de Campos continua: o mestre, porém, nunca perdia o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade, que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Então, apesar dos fariseus, né, os doutores do templo, ficarem receosos com a presença de Jesus, o mestre nunca abdicou dos ensinamentos. Jesus nunca deixara de ensinar. E sempre que havia oportunidade, o mestre estava compartilhando das bênçãos celestes que ele veio trazer. Então Jesus estava sempre dividindo, sempre compartilhando, mesmo com esses pormenores do farisaísmo da época, mas Jesus não se intimidava. E os doutores da lei também não escondiam o descontentamento. Então o que acontece? Eles estavam mais cuidadosos, mas eles também não estavam nem um pouco preocupados em falar claramente que não gostavam dessas ideias de Jesus, que não gostavam muito do que aquele Galileu veio trazer, das palavras, das passagens, das parábolas que Jesus colocava identificando o reino dos céus. Então os fariseus, eles não estavam se sentindo muito bem, eles estavam demonstrando esse descontentamento, ou seja, não estavam felizes com os ensinos que Jesus vinha trazendo, com a forma com que Jesus estava apresentando Deus ao povo, né? Apresentando Deus aos nossos irmãos, essa personalidade na qual nós chamamos de Pai, mas que naquela época nós chamávamos apenas de Senhor, Adonai ou Elohim, que eram pronomes de tratamento, mas de respeito, de distância. E Jesus traz Deus de uma forma mais sentimental, de uma forma mais próxima de nós, né? E continua Humberto de Campos. Nesse sentido, então, discutia-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas praças públicas e nas sinagogas. Isso quer dizer o quê? Que os ensinos de Jesus
começaram a ser divulgados em toda a região da Palestina. Então se falava daquele Nazareno nos templos, falavam sobre ele nas sinagogas, nas praças públicas, porque tudo aquilo era muito novo, estava chamando a atenção do povo. E nesse momento, onde Humberto de Campos está narrando essa história, a doutrina de Jesus ela já estava bem espalhada. Aquilo que ele estava trazendo já estava mais divulgado na mente das pessoas daquela época. E é justamente o que Humberto de Campos está dizendo. Todos ali começavam a discutir, começavam a conversar sobre o Evangelho. E isso era muito assustador para as pessoas que detinham o poder na época. E assim coloca Humberto de Campos. Porque agora os mais simples e humildes viam agora no Messias um emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz, da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Por quê? Porque agora os populares, as pessoas mais rudimentares, mais simples da vida comum, elas estavam alegres, animadas, esperançosas com o porvir, porque pela primeira vez alguém as olhou. Alguém disse que elas eram importantes. Alguém disse que mesmo sem elas saberem ler ou escrever, elas poderiam ter contato com as bem-aventuranças, elas poderiam ser felizes, encontrar Deus. Só que antes isso era quase proibido. Você precisava ali de uma intermediação, você precisava do sacerdote, do sumo sacerdote, aquela quantidade de sacrifícios que, segundo a lei de Moisés, era necessário. Ainda por dia, o sacrifício de 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde, para expiar os pecados. Ou seja, uma pessoa comum, ela se sentia muito distante de Deus, porque ela não tinha essa condição de sacrificar cordeiros para pagar os seus pecados, para expiar os pecados. E ela também não podia, então, acessar o templo, no templo santo daquela época. Ela não podia trocar os incensos que perfumavam ali o local das orações, ela não conseguia fazer oferendas, então ela se sentia distante de Deus, fora de uma região de afeto. E Jesus diz não, o reino de Deus é para os pobres em espírito, para os de coração puro, para os simples, para os humildes. Os humilhados serão exaltados. E tudo isso deixava os populares alegres, muito felizes, esperançosos. E Humberto de Campos continua a narrativa dizendo que esse incômodo dos fariseus, dos sacerdotes, dos poderosos, tinha um motivo. E ele coloca assim: porque aquele profeta galileu não se deixava seduzir pelas comodidades da vaidade humana. Ou seja, Jesus não modificava os seus ensinamentos para agradar, para querer se encaixar, para ele se fazer ser bem visto pelos outros. Jesus sempre dizia a verdade, com inteireza, ele falava a verdade. Isso era novo. Só que naquela época nós tínhamos também sacerdotes, profetas, outras pessoas muito bem intencionadas também. Só que essas pessoas, dependendo da pressão, da vida social, elas acabavam por modificar um pouco as suas ideias, elas acatavam por ir pelo que a maioria gostava, o que a maioria achava o correto. Então elas modificavam os seus ensinamentos para agradar o povo. Mas Jesus não. Jesus nunca. E isso era o que incomodava. Tanto é que nas palavras do Mestre, nós vamos encontrar no Evangelho ele recomendando-nos, dizendo assim: sede, pois, o vosso falar. Sim, sim, não, não. Então não tem um posicionamento duvidoso. Ou o posicionamento é fixo e contínuo. Então não tem aquele, mas eu vou mudar, não tem mudar as ideias. O posicionamento é fixo. Sim, sim, não, não. E é por isso que Humberto de Campos fala: apesar de ser generoso com as faltas alheias, Jesus combatia o mal com intenso ardor. O que isso quer dizer? Jesus era muito generoso,
ele tolerava as falhas, né? As nossas faltas, mas ele tolera o pecador e não o pecado, né? Isso é uma frase bíblica. Deus ama o pecador, não o pecado. Então Jesus, naquele momento, ele era generoso com as pessoas, né? Aqueles que caíam nos seus equívocos. Entretanto, para com os erros, de maneira nenhuma, né? Nós não combatemos pessoas. Nós combatemos as ideias de equívoco, a ignorância, e Jesus nunca recusou esse bom combate. Ele não apontava o dedo para sequer um irmão, mas ele apontava os nossos equívocos, aonde nós deveríamos consertar, o que nós deveríamos rever, mudar, melhorar. E isso incomodava demais o farisaísmo, né? Era como se fosse um espinho na carne daquelas pessoas que estavam ali, que defendiam, né, o templo, os sacrifícios, a lei antiga. E eles também defendiam essa distância com Deus, né? Porque eles queriam ficar nesse intermédio. Então eles defendiam isso como se fosse uma classe social. Aqueles que falavam com Deus, aqueles que detinham os recursos e a população mais pobre, mais simples, né? Então Humberto de Campos está abordando tudo isso no início do capítulo, né? E era por isso que Jesus incomodava, ele estava mudando essas ideias, né? E Humberto de Campos ainda coloca assim: a sua palavra era com verdade e nunca se curvava ao comodismo e à conveniência do mundo. Para Jesus, talvez, era melhor que ele desagradasse a todos, mas preservasse as verdades que ele veio trazer diretamente de Deus, do Pai amoroso, das esferas celestiais. Então era melhor que ele desagradasse a todos do que talvez mudar os seus ensinamentos para agradar o povo, mas desagradar aquilo que era o correto, aquilo que era o honesto, que era o certo. E a narrativa continua dizendo assim: Jerusalém, mesmo com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo, e as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Então Jesus, naquela época, era uma capital. Jerusalém, né? Era uma capital naquela época, a capital da Judéia, onde ficava o templo de Jerusalém, e Jerusalém era cosmopolita. O que essa palavra quer dizer? Né? Cosmopolita quer dizer quando uma cidade ela tem características de um grande centro urbano. Ou seja, você encontra de tudo lá. Tinha gente de tudo quanto é jeito, desde pessoas ricas, instruídas, cultas, os mais pobres, mais simples, pessoas mais singelas, tinha também os servos, né? Tinha tudo isso lá naquele meio. E Humberto de Campos coloca: entre eles tinham então populares que se entregavam a uma franca discussão da doutrina de Jesus. Haviam servos que sentiam com todo o calor do coração aquele reconhecimento daquela doutrina. Haviam sacerdotes que combatiam Jesus abertamente, sem medo, convencionalistas que não toleravam indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Aqui Humberto de Campos está dizendo para nós que Jerusalém era uma terra do pensamento livre, uma terra democrática, onde nós encontramos as pessoas que defendiam Jesus, as pessoas que não concordavam com ele, aquelas que tinham as suas dúvidas e que discutiam nas praças públicas. Tinha todo esse tipo de gente naquela cidade. Então Jerusalém estava pegando fogo por causa dos ensinamentos de Jesus. Estava todo mundo falando sobre ele estava em alta naquela época, né? Era um alvoroço de ideias. Mas, para um povo, para os fariseus, que estavam sempre acostumados com aquela mesmice, era algo muito incômodo. Era algo que não era comum. Então, né, o farisaísmo da época, né, o templo, toda aquela agitação incomodava demais. Jerusalém estava muito movimentada, muito inquieta. E Humberto de Campos nos diz o seguinte: mas entre todas essas pessoas, haviam alguns espíritos em particular que acompanhavam o mestre e tinham de fato um interesse vivo nas suas explicações. Então, mesmo, né, com tanta gente que concordava, gente que discordava,
haviam algumas pessoas em especial que queriam aprender o que Jesus estava ensinando, estavam de fato interessadas naquele vivo ensinamento. E curiosamente, uma dessas pessoas era um fariseu. Então, essas pessoas que estavam interessadas nesses ensinamentos de Jesus, dentre elas tinha um fariseu que compunha essas pessoas ali naquele grupo. E esse fariseu era chamado de Nicodemos. E Nicodemos era notável pelo seu coração. Ele era uma pessoa justa, de coração nobre, era bem formado, tinha muitos dotes de inteligência. E olha que coisa curiosa, Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, mas ele era um doutor da lei humilde, né? Porque enquanto alguns fariseus, alguns doutores da lei, negavam todo e qualquer ensinamento que pudesse vir de Jesus, né? Porque Jesus não era um rabino, ele não estudou na escola de doutores da lei, no templo de Jerusalém. Jesus era apenas um carpinteiro de Nazaré, todo mundo menosprezava, mas Nicodemos percebia que aquele homem era sábio, que o que Jesus falava não podia vir de um coração qualquer, de uma pessoa comum. Então Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, o que para nós hoje seria um sábio, né? Naquela época não existiam universidades, mas ele era como se fosse um professor, um doutor, certo? Então ele se curva humildemente para poder aprender com Jesus, que era um simples carpinteiro. E Humberto de Campos vai nos dizer que um dia, então, numa noite, depois de muitas reflexões, preocupações, raciocínios delongados, Nicodemos decide então procurar aquele Galileu em particular. Então, apesar de ser humilde, de coração nobre, ainda era muito difícil para Nicodemos, né, ir lá encontrar Jesus. Era necessário passar por cima de um orgulho muito grande. Nicodemos pensava, como eu, doutor da lei, versado na interpretação da primeira revelação de Moisés, vou ir lá me dar com um carpinteiro qualquer de Nazaré, que vem aqui em Jerusalém e bagunça tudo, alguém que não tem cultura tão elevada, que não estudou na escola de rabinos, o que eu conversaria com ele? O que ele teria para me ensinar? Mas Nicodemos reflete bastante no seu coração, como foi retratado anteriormente, foram longas reflexões, preocupações, angústias, mas ele decide ir falar com Jesus. E escolhe, então, ir encontrá-lo numa noite erma, uma noite tranquila, deserta. Aí, então, ele se encontra com Jesus em particular. Mas Jesus, ele estava acompanhado por 2 de seus discípulos, Tiago e André. Todos ali se cumprimentaram, o fariseu todo respeitoso, um pouquinho acanhado, sem jeito, expõe aquilo que estava no seu coração, palpitando na sua mente, que lhe tirava o sono. E Nicodemos começa dizendo assim, mestre. Olha a humildade. Nicodemos, que era doutor da lei, chamando Jesus de mestre. Jesus que não havia estudado e Nicodemos que provavelmente era mais velho que Jesus. Então olha a humildade dele. Então ele termina: mestre, bem sabemos que vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Então ele diz assim: eu te reconheço como mestre, mas não é por qualquer coisa que eu te reconheço. É porque pelos estudos que eu tenho, eu sei que somente realizaria o que tu realizas aquele que detém comunhão direta com Deus, aquele que é instruído por Deus, aquele que tem a permissão para agir da maneira que tu ages. É isso que Nicodemos está dizendo. Olha, eu te chamo de mestre, porque o que tu fazes, pessoas comuns não podem fazer. Aí Nicodemos continua: eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que eu deverei lançar mão para conhecer o reino dos céus. Então Nicodemos está dizendo assim:
Olha, minha vida toda eu estou dedicando na interpretação da lei de Moisés, estudando os livros mosaicos, estou detidamente aqui no templo todos os dias, falando nas sinagogas, tentando me aproximar do reino de Deus. Só que eu quero saber da sua boca, com as suas palavras, como que eu faço? O que eu tenho que largar mão para conseguir penetrar no reino dos céus, como você conseguiu? Porque ele está ali reconhecendo que Jesus tinha uma comunhão indescritível com Deus. Ele está ali reconhecendo estar diante de alguém maior do que ele, mais instruído do que ele, alguém que detinha uma melhor interpretação das leis do Senhor. E aí, humildemente, ele diz: Mestre, eu tenho passado a vida inteira fazendo isso, interpretando, mas eu venho aqui te perguntar: o que é necessário que eu largue para que eu consiga, como tu, acessar o reino de Deus? Essa é a pergunta de Nicodemos. Uma pergunta humilde, uma pergunta de quem reconhece que não é o superior ali, que não é o maior diante das circunstâncias da vida. Nesse sentido, então, Jesus dá um sorriso de forma bondosa e esclarece. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tu tenhas vivido para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as tuas disposições, deverias ter sentido-lhe os textos. Então, nem tudo é raciocínio, nem tudo é filosofia, nem tudo é a lógica, né? Nicodemos era um doutor da lei, um homem muito culto, esclarecido, né? Dominava as línguas da época, e Jesus diz: fazes bem isso que fazes. Mas não é tudo, não se resume a só isso. Antes de interpretar puramente pelo raciocínio, pelas indagações filosóficas, Nicodemos, é necessário tu sentir a lei. É isso que Humberto de Campos está querendo nos passar. É necessário que as lições tenham ressonância no nosso coração, que elas possam encontrar um habitat aqui dentro no nosso sentimento, né? Para ali elas permanecerem, e não apenas para nós dialogarmos, às vezes em discursos, em conversas palavrosas, mas que de comum com o nosso íntimo não tem nada. É isso, né, que Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, reconheço o teu esforço na interpretação da lei. Entretanto, interpretar não basta. É necessário, antes de tudo, senti-la. Nós sabemos a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas será que quando nós vemos alguém em aflição, nós sentimos a lei? Nós sentimos que devemos amar o nosso próximo como um irmão, como a nós mesmos, lá do fundo do coração? Ou apenas lembramos da lei pelo raciocínio? Ou ainda quando Jesus nos fala assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Será que nós sentimos isso no coração? Quando alguém nos ofende, nós temos o ímpeto de orar por ele? Porque está lá na lei que nós devemos fazer isso? O nosso coração pede uma oração para quem nos ofendeu? Ou será que ficamos apenas pelo campo da filosofia, do raciocínio, do pensamento? Sobre isso que Jesus está querendo ensinar Nicodemos. E Jesus continua dizendo o seguinte: mas em verdade, Nicodemos, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Então ele diz assim: Nicodemos, é necessário sentir a lei, mas calma, não se angustie. Em uma encarnação apenas não é possível. Eu sei, eu já estive aí no teu lugar, já passei por isso que você está passando. É complicado mesmo. A gente lê, a gente interpreta, mas sentir, acertar em tudo é difícil. Então por isso, Nicodemos, acalma esse coraçãozinho aí, pois não é possível conquistar a felicidade e o reino de Deus sem nascer de novo. Nós não conseguiríamos, é muito pesado esse fardo, né? Isso Jesus está querendo passar para Nicodemos. E Nicodemos então arregala os seus olhos e pergunta: mas mestre, como eu, velho,
poderia retornar ao ventre de minha mãe? Né? Já que é para nascer de novo, como ele poderia retornar ao ventre de sua mãe? Então Nicodemos está preocupado, porque eu quero, mestre. Ele está falando assim, eu quero, mestre, mas está meio difícil, eu já estou velho, estou grande. Como que eu conseguiria retornar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Jesus, então, mais uma vez com doçura, olha e comenta: em verdade te afirmo, ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Nicodemos não entende mais uma vez, diz que não é possível, mas Jesus diz em verdade. Em verdade é na nossa tradução, na nossa língua. Tipo quando a gente fala assim, olha, de verdade, vou te contar isso daqui. Não, é assim, de verdade. Mas na época de Jesus, quando ele queria falar em verdade, naquela época se falava amém. Por isso que no começo e no final das orações, Jesus fala amém. Ele está dizendo assim, olha, de verdade, Pai nosso que estais nos céus. Ou quando termina, nos livrai-nos do mal, amém. Olha, de verdade, nos livrai-nos do mal. Isso é sério, né? Então Jesus está dizendo assim para Nicodemos. Assim como também nos traz, né, Allan Kardec e a doutrina, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Assim nós encontramos nessas palavras doces, comprovando que de fato o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas mesmo assim, Nicodemos questiona de novo. Ele ainda não havia entendido nada. Então ele diz assim, mas Senhor, como isso? Eu sei que o que você está falando aí é necessário e tal, mas como que isso acontece? Né? Aí Jesus olha com candura e responde, Nicodemos, tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se, falando eu das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderia eu falar das afirmativas das coisas celestiais? Então Jesus dá um puxão de orelha em Nicodemos, com carinho, né? Porque ele está dizendo assim, olha Nicodemos, tu detens curso aí dos homens mais sábios da região na interpretação da lei, e como tu não sabes sobre isso? Se eu falo das coisas da matéria, do cotidiano, e você não entende, como você vai interpretar quando eu falar das coisas celestiais? Porque nascer, morrer, reencarnar, deveria ser para nós algo muito comum. Deveria ser algo corriqueiro. Nós, quando às vezes estamos sentindo, estamos desencarnando, deveríamos falar com naturalidade. Pessoal, minhas malas aqui já estão prontas, eu estou indo, vou ficar esperando vocês lá do outro lado, vocês vão daqui a um tempo. Isso deveria ser natural. Ou quando alguém reencarna, nós deveríamos recebê-lo. Que bom que você chegou, meu amigo. Demorou um pouquinho, né? Eu estava com saudades, mas que bom que você conseguiu. Isso deveria ser natural para nós, falar sobre reencarnação, né? E Jesus fala o seguinte, continuando, veja, Nicodemos, seria loucura destinar alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então Jesus quer dizer que, olha Nicodemos, você me pergunta algumas coisas, mas você não está compreendendo o básico, não está compreendendo o mínimo, aquilo que é o mais simples, elementar. Como poderia eu te dar um alimento mais desenvolvido, mais complexo, né? Como eu vou alimentar um organismo frágil de uma criança com ensinamentos tão complexos? Nós sabemos, né, que quando é criança, os alimentos ali são papinhas, são comidinhas leves, amassadinhas. A gente não dá uma costela fogo de chão para uma criança comer, né? E é isso também que Paulo traz na sua primeira epístola aos Coríntios, ao povo de Corinto, né? Ele diz assim, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois não poderiam suportar, mas nem mesmo agora podeis. Então Paulo diz assim, quando eu comecei a instruir vocês aqui, estava falando de algo simples, algo fácil,
porque vocês não podiam suportar um alimento mais complexo, mais sólido. Mas eu digo que ainda hoje vocês não conseguem, ainda hoje é muito, né? Então Paulo também dá uma puxadinha de orelha lá nos Coríntios, né? No início foi fácil, foi um alimento mastigadinho. Quando ele falou de um alimento sólido, o povo ainda não conseguiu entender, ainda era muito. E já em sua última carta aos Hebreus, né, Paulo traz o seguinte, agora já para um povo diferente. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar da doutrina da justiça, pois é criança. Então Paulo está dizendo, aquele que se alimenta das coisas simplórias não pode degustar da doutrina da justiça, porque ainda é criança. A justiça, para Paulo, é como se fosse algo que nós consumíssemos, né? E o que uma coisa tem a ver com a outra agora? Por que eu estou falando de Paulo aqui, de alimento, com reencarnação, né? Para Paulo, ali o alimento ele traz como sendo a doutrina da justiça. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque o cerne, o ponto da reencarnação é que ela é justa. Sem a reencarnação, o mundo é injusto, né? Como a gente vai compreender crianças que nascem tetraplégicas ou com doenças incuráveis, com chagas, com enfermidades raríssimas? A criança vai estar fadada a uma vida muito difícil, a sofrer a vida inteira. Como a gente compreende isso? Nem deu tempo dela errar para ela já ser culpada, né? Por isso que Jesus fala para Nicodemos, como poderia eu te dar um alimento sólido se é uma criança? Nesse sentido, então, Nicodemos, que ali naquele momento era visto como um pequenino, espiritualmente falando, ele se retira, ele não entendeu nada, ficou extremamente confundido e foi embora, né? Ele pensou, vou dormir que eu ganho mais, né? Fui lá conversar com Jesus, mas o que ele falou não entendi nada, então vou para casa. E ele vai extremamente confundido. E aí Humberto de Campos nos fala: Jerusalém, então, quase que dormia, sobre o véu espesso da noite em silêncio, como uma profunda sombra que caía sobre aquela cidade e permanecia somente, então, Jesus, André e Tiago. Né? Então, Jerusalém estava de noite, um véu espesso, em silêncio, como uma profunda sombra. E Nicodemos foi embora, ficou ali Jesus e os 2 discípulos, mas aqui é importante a gente se questionar por que Humberto de Campos fez esta colocação ao falar que era noite, que estava um profundo silêncio, que tinha lá aquelas sombras espessas. Ele está nos dizendo o seguinte: olha, para entender as questões da reencarnação, o mundo dorme, o mundo está em noite escura. Não são todos que permanecem despertos para conversar sobre isso. Por isso que Nicodemos vai embora. Jerusalém dorme. Permaneceram ali somente Jesus, André e Tiago para prosseguir nas reflexões, né? Então, dependendo das pessoas com que nós conversamos ainda hoje, elas estão naquela noite em Jerusalém, sobre aquele véu espesso, que preferem ficar angustiadas do que compreender a verdade que veio com a terceira revelação. Jesus e os discípulos continuavam a conversar. Desejavam os 2 ardentemente penetrar naquele sentido oculto das palavras do Mestre. Então, enquanto Jesus estava falando ali com Nicodemos, André e Tiago estavam ali só ouvindo, né? Estavam prestando atenção. Então eles ficaram também, né, confusos, eles também nunca tinham ouvido falar daquilo que Jesus estava falando, né? E eles começaram a, como é possível esse tal do renascimento aí, né? Ficaram matutando essas ideias, ouvindo a conversa e estavam perplexos como Nicodemos, porque aquilo também era algo novo para eles, né? Só que aqui tem uma grande diferença no texto, né? Uma sutil diferença. E qual é essa diferença? Nicodemos foi embora. Os discípulos permaneceram.
É assim na nossa vida. Às vezes as coisas começam a ficar difíceis, nós não começamos a entender mais nada, não entendemos os problemas, não entendemos as pessoas, e é nesse momento que a gente vai embora, como Nicodemos. Em vez da gente tentar resolver e compreender, a gente vai embora. Enquanto que os discípulos permaneceram para tentar compreender o motivo daquelas palavras de Jesus. E é justamente o que se encontra, né, no Evangelho de Marcos, dizendo assim: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, para a multidão, Jesus falava por parábolas, como a gente sabe. Mas aos discípulos, depois que acabava o vucu-vucu, eles conversavam em particular, muitas vezes na casa de Simão Pedro, né, onde os discípulos ali pontuavam os questionamentos. Mestre, você falou dessa tal parábola, mas a gente não entendeu, explica isso daqui para nós e tal. E Jesus as explicava, porque os discípulos também eram como nós, também tinham algumas dúvidas, né? E, como ali eles ficaram perplexos, Jesus olha para eles e comenta: por que estáis admirados? As árvores não renascem também depois da poda? Olha a simplicidade de Jesus. Quando a gente sempre fala que Jesus é amoroso, mas a gente esquece muitas vezes que ele é extremamente inteligente. Então Jesus questiona essa perplexidade, essa admiração. Mas se a gente corta uma árvore e ela nasce de volta, por que com a gente teria de ser diferente? Se Deus é um e a lei é a mesma para todos. E Jesus continua: o corpo é uma veste. Toda a roupagem material acaba num dia. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre o seu amor nos elementos necessários da mudança do vestuário. Então, o corpo é uma veste. Só que o homem, por ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, também é imortal. E logo, logo, encontra um vestuário, encontra uma outra roupa para renascer. E o mestre continua: a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, né, através das outras experiências, até que consiga um dia a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então a gente vai caminhando, né? A gente vai conquistando algumas virtudes, a gente vai conquistando moralidades, para que um dia tenhamos em nós a provisão de luz necessária. Ou seja, é como se cada um de nós passássemos e fôssemos recolhendo experiências. A gente vai colhendo carinhos, afetos, às vezes alguns desafetos, mazelas, né? Mas aos poucos a gente vai resolvendo isso também. Mas é como se a gente fosse colhendo riquezas espirituais. E quando a gente consegue todos os suprimentos suficientes, a gente não precisa reencarnar mais. Esse é o necessário, já está bom, agora eu posso ajudar. Porque aquele que aprende se forma para depois compartilhar, para depois dividir, assim como Jesus. Essa é a jornada evolutiva do espírito imortal, até o dia que nós alcançaremos a perfeição, sendo então caracterizados aí, né, pelo Livro dos Espíritos como espíritos puros, porque Deus criou o universo para os espíritos acertarem. Ele não criou ninguém para errar. Esse agora, aqui, essa existência, né, que nós estamos vivendo, é um ensaio nosso, né? Ainda não está valendo. O negócio fica bom quando a gente aprende, né? Aí a gente aprende a jogar o jogo direito, porque daí nós sabemos usar os nossos itens, né? As nossas coisas da maneira correta. Já pensou, né? Nós, com todos os nossos potenciais aqui, ó, na palma da nossa mão, e a gente usando da maneira correta. O que anda na água? Isso aí é facinho. Curar um cego, muito simples. Porque poderemos fazer as coisas que Jesus fez e muito maiores. Foi ele mesmo que disse isso. Aí o negócio fica interessante. E então o André,
com toda essa reflexão ali, conversando com Jesus, ele fica muito entusiasmado, muito feliz por estar compreendendo o que o mestre está querendo dizer. E ele fala o seguinte: mestre, já que o corpo é uma roupa material das almas, então por que não somos todos iguais no mundo? Porque eu ando por aí e vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Né? Então os espíritos, eles também eram bem inteligentes, eles faziam umas perguntas interessantes. Né? Se a roupa é o corpo, por que todo mundo não tem a mesma roupa? Né? Não foi dada por Deus? Que pai é esse que dá uma roupa desigual para cada um? Parece uma pergunta cabível, não? E Jesus responde: mas André, seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Então aqui Jesus usa da lógica para responder para André. Fala assim, você está certo. Da primeira vez, todo mundo está usando a roupinha igual. Simples e ignorante. Igualzinho. Mas aí tem um que fura, outro que suja, um que põe fogo. Seria justo vir da mesma maneira do que aquele que cuidou? E o mestre continua: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Então Jesus diz aí, né? Ai daquele por quem vem o escândalo. A lei é de causa e efeito, ação e reação. Nós devemos ter esse cuidado, essa sensibilidade de perceber, porque hoje às vezes não está muito bom para nós, mas pode ser porque a gente não foi muito bom lá atrás, né? Então Jesus ainda fala assim: que diríamos da sabedoria do Pai se facultássemos as possibilidades mais preciosas aos que utilizaram na véspera para o roubo, assassinato e destruição? Então, o que nós falaríamos da inteligência de Deus se Ele desse as mais amplas condições, os mais amplos recursos para aqueles que faliram gravemente? Não seria justo, não seria certo. É isso que Jesus está nos colocando. Aí Tiago, então, sente toda aquela emoção por estar absorvendo esse conhecimento, fica extremamente feliz também, e ele fala o seguinte para Jesus: Senhor, compreendo agora como é o mecanismo do resgate. Mas eu observo que é assim. O mundo, então, sempre precisará do clima de escândalo, visto que, por exemplo, para sanar uma dívida, outro deve se comprometer. Então, como eu falei, os discípulos, eles eram inteligentes, eles faziam umas perguntas bacanas. E o que Tiago quer falar com essa pergunta? Ele está questionando ali sobre a questão do resgate. Então ele diz assim, aquele que roubou vai precisar ser roubado. Aquele que cortou o braço de alguém vai precisar ter o seu braço cortado. Né? Ou seja, para executar o resgate, precisará sempre de alguém para executar a pena, né? Se tornando assim o ofensor. E aí vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Né? Então eles questionavam de maneira bem inteligente Jesus. E o mestre, olhando a amplitude dessa questão, esclarece os dois discípulos fazendo uma outra pergunta. Mas André e Tiago, me respondam: como funciona o resgate, o processo de redenção dentro da lei de Moisés? E Tiago, que era um estudioso da lei antiga, forjado no judaísmo, responde convicto: o homem pagará olho por olho, dente por dente. Então, Tiago respondeu ali de bate pronto, né? Ele tinha o entendimento da lei antiga, né? Ele era ali um judeu. Então, ele responde: olho por olho, dente por dente. Jesus, então, olha com compaixão para Tiago e diz assim: mas tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, como todos os homens, aliás. Tens raciocinado, mas não tens sentido. Então é assim com a humanidade inteira, né? Tem raciocinado, tem lido, tem interpretado, mas não tem sentido no coração. Jesus continua falando para Tiago, né? Ainda não ponderastes, talvez,
que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Então a gente fala, né, que Moisés é resumido em olho por olho, dente por dente, mas isso nem está lá nos 10 mandamentos e a gente resume ele a isso. Então Jesus está orientando os discípulos. Acima de tudo, a primeira lei é uma determinação, amar. Jesus fala, né? Como poderia então alguém amar a Deus, um pai, aborrecendo-lhe a obra? Entretanto, eu não estranho. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Então, né, como poderia alguém amar a Deus destruindo a criação, o corpo? Jesus não estranha isso, porque nós começamos a dobrar as revelações do céu, as religiões, os profetas, os seus ensinos, à nossa vontade. A gente começou a adaptar tudo isso da maneira que a gente quer, né? Foi por isso até que, utilizando a lei de Moisés, crucificaram Jesus, utilizando a Bíblia na Idade Média, declarando os outros como herege, nós os queimávamos. Hoje ainda utilizamos versículos bíblicos para destacar que tal pessoa não é de Deus. Ou ainda, quando dentro do próprio Espiritismo nós falamos assim, eu te perdoo, mas se eu fosse você não ficava muito tranquilo não. Aí a gente solta o veneno. Ó. Sabe por quê? Porque tem a lei de ação e reação, né? Olha o veneno aí. Tudo que vai e volta, o mundo dá voltas, lei de causa e efeito, né? Como se a gente estivesse jogando uma praga na pessoa, né? Nós ainda fazemos isso. Dobramos as revelações do céu ao nosso belo prazer. As coisas que a gente gosta da interpretação, nós colocamos. O que a gente não gosta, a gente não comenta. É isso que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. E ele diz assim ainda: entretanto, Tiago, tenho colocado o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre uma multidão de pecados. Como nós encontramos também na primeira epístola de Pedro, Jesus falando, dentre os nossos julgamentos, eu coloco o amor acima da justiça humana. Por quê, né? Porque a justiça de Deus é perfeita. A nossa eu não vou comentar, né? A justiça de Deus é amor e justiça juntos. A nossa é muitas vezes justiça e vingança, né? Então ele fala que do jeito que estão as coisas, pegue a lei e interprete com amor, não com justiça. Porque se a interpretarmos com justiça, o amor é superior a essa justiça do mundo, né? Então Jesus está sendo aqui um pouquinho mais duro, um pouquinho mais enérgico, e ele fala assim: se ficarmos presos à lei de Talião, onde houver um assassino, mais tarde terá alguém para ser assassinado. E a gente não pode pensar assim, né? Porque senão aquele que matou vai esperar um pouquinho, mais tarde ele vai ser morto. E seria isso a justiça de Deus? De maneira nenhuma, não é mesmo? E o mestre conclui: porém, se conseguirmos compreender que aquele que é assassino, que é o devedor, o verdugo, e a vítima são apenas dois irmãos, filhos de um mesmo pai, basta isso para que ambos se sintam fraternais dentro da sua irmandade divina e assim afastem os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, se eu deixo de dizer a um criminoso, alguém que está associado ao furto, credo, como essa pessoa é horrenda, pessoa horripilante, de baixa estatura moral, para não falar coisa pior, né? Se eu paro de falar isso e eu considero apenas, nossa, um irmão meu está precisando de ajuda, ele está doente, olha o tanto que ele está errando de maneira grave, aí eu mudo a perspectiva. Já não é mais o outro que errou e deve ser condenado. Agora é um irmão meu, da minha família, que deve ser ajudado. Porque Deus é meu pai e é pai dele também.
e os irmãos se ajudam nessa evolução terrena. É isso que Jesus está nos mostrando, dizendo: olha, Tiago, não proceda como Nicodemos, sinta a lei, antes de justiça vem o amor de Deus, né? Então, que nós não nos assustemos também, né? Deus sempre nos pune menos do que a gente devia. Nós cometemos os nossos equívocos e há de fato uma lei de causa e efeito. Mas Deus filtra os efeitos. Nós nunca recebemos a medida proporcional. Senão, nós nos destruiríamos, a gente não ia conseguir aguentar, né? Porque a gente ainda gosta muito do mal, né? A gente gosta muito daquilo que não se deve. Então Deus filtra apenas o que é necessário para o nosso aprendizado e melhoramento moral. E é isso que Jesus está querendo, né? Está querendo que a gente compreenda que um criminoso nada mais é do que alguém da minha família. Se ele está errando, não é um problema só dele, é um problema familiar. Nós, quando temos as nossas confusões, essas complicações em família, junta todo mundo para ajudar, né? Mas na Terra, falando do planeta, nós não nos juntamos todos para ajudar os nossos irmãos que estão doentes. A gente se junta para quê? Para condená-los, né? Diante dessa reflexão, então, Humberto de Campos continua: os dois discípulos estavam encantados com aqueles esclarecimentos. Eles se sentiam jubilosos, até que Tiago teve uma brilhante ideia, né? E ele diz assim: que tal se amanhã você não colocasse esses ensinamentos em uma pregação em torno do lago, mestre? Então, né, Tiago pede para que Jesus vá falar dessas coisas perto das sinagogas, nas praças, para todas as pessoas, né? Porque ele sentiu aquilo uma grande emoção, né, uma grande alegria. Então, ele quer ajudar as outras pessoas a compreender também esses ensinamentos, fazer os outros ter um olhar para o próximo com mais carinho, com mais amor, né? Porque ele ficou maravilhado com tudo isso que Jesus explicou para eles ali. E Jesus, olhando com admiração, interrogou: será que ainda não compreendeu, Tiago? Pois se um doutor, um fariseu, acabou de sair daqui, sem que eu pudesse explicar toda a verdade, como queres que eu compartilhe isso à multidão? Tiago ficou até triste, né? Ganhou um banho de água fria depois dessa frase de Jesus. Ele estava bem animado, né? E pediu para Jesus ir falar daquilo para o povo. Mas um doutor saiu dali sem entender nada, um doutor da lei, um fariseu que tinha conhecimento, saiu dali sem entender nada, confuso. Então, como, né, ele pede para Jesus proceder diferente com os populares? E Jesus continua: ninguém constrói uma casa pelo teto, Tiago. Além disso, logo mais tarde, enviarei o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. E aí Humberto de Campos finaliza o capítulo dizendo: André e Tiago calaram então aquelas derradeiras interrogações, aquela palestra particular entre o Senhor e os seus discípulos, e aquela palestra particular entre o Senhor e os seus discípulos permaneceria guardada naquela sombra leve na noite de Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada e registrada no Evangelho. A lei de reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então hoje, nós sabemos que o Consolador já veio. Nós detemos esses conhecimentos. Nós já sabemos que somos todos irmãos. Então que tenhamos um pouquinho mais de cuidado, seguindo as orientações do Mestre, para que a gente não julgue, seguindo as recomendações de Jesus, para que a gente hoje no mundo, muitos de nós cristãos, estamos estimulados a querer a morte do nosso irmão e companheiro, que a gente então seja firme com Jesus e contrariando o espírito popular das massas, dizendo não, não é assim, ele é o meu irmão, nós somos uma única família, eu não posso querer condená-lo, matá-lo porque ele errou, porque eu também erro. Não é assim. Então que nós possamos relembrar os exemplos de Jesus para preservar o cristianismo e utilizemos bem as revelações do Espiritismo, dentre elas a reencarnação,
Porque muitas vezes o nosso amigo, que agora está na condição de adversário, pode até falecer, mas ele vai reencarnar. Ele pode até ser morto por alguém, mas ele irá renascer, né? E na maioria das vezes, se não sempre, no meu lar, para que eu que tanto critiquei possa agora então ajudar. Porque não é assim quando a gente fala: ah, mas se fosse meu filho não era desse jeito. Pois então agora vai ser. Vamos ver, né? Então, essa foi a reflexão da nossa noite do capítulo 14 do livro Boa Nova. Espero que tenha sido esclarecedor e que a gente possa sair daqui tentando ser uma pessoa um pouquinho melhor, pensando mais no nosso próximo, sendo mais caridoso e olhando a todos como um igual, como um irmão, né? Sem dizer que esse é mais amigo, aquele é meu inimigo. Não. Todos somos irmãos perante o Pai, certo? Então, pessoal, convido a todos novamente a fecharem os olhos, elevando mais uma vez o pensamento ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e compartilhando desses conhecimentos do Evangelho, dessas reflexões trazidas por Humberto de Campos através de Chico Xavier, e que a equipe espiritual que esteve conosco nesse momento nos acompanhe hoje e sempre, em todas as situações da nossa vida, e que nós possamos sair daqui melhores do que quando iniciamos essa transmissão. Assim, pedindo a Deus o consolo e o amparo sempre, com gratidão a todos, e também pedindo para que essas vibrações alcancem todos os necessitados do corpo e do espírito, formulando votos para cada um de nós e para todos. Damos por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos. Espero que tenha sido de grande valia e nos encontramos em uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.